Olá, irmãos. Continuando então, com as cartas de Cristo. Nós estamos, quando Jesus saiu do deserto, indo a caminho de volta para sua casa em Nazaré, Estamos ainda na carta 1, tá? Então, continuando no que nós paramos na última, Que nós falamos sobre a parte de esquema mental, de individualismo e o que é uma coletividade espiritual, E que a parte espiritual ela tem que estar junto com a parte material. E tudo isso faz parte do nosso crescimento, Porque sem essa individualização que nós temos de caráter e de ego, sem esse esquema mental, nós não seríamos nós, Não seríamos nós seríamos como se fosse uma estátua. Então eu vou continuar lendo, a partir de agora, falando para vocês. Continuamos ainda na carta número 1. Volta a falar, Jesus ainda está indo para casa, saiu do deserto, ainda está indo para casa e pensando nessas coisas, tá bom? Então, porque nós terminamos naquela parte onde é que diz assim que nós não teríamos bondade, não se desenvolveria se nós não tivéssemos tudo isso, ego, caráter, tal. E, e essa era a primeira verdade da existência humana, Que nós precisamos ter tudo isso para nós sermos humanos, existir como os humanos e ter nosso caráter e nossa forma individual. Seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Então você não conseguiria fazer nada se você não tivesse tudo aquilo que eu falei para trás. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, nós precisamos ter um esquema mental, a gente não teria vida, nem desenvolvimento, nem maldade e nem bondade. A parte de bondade e maldade, a gente precisa ensinar o nosso ego, Por isso nós precisamos conhecer as leis de Deus para ensinar para o nosso ego o que é bom e mal, para que nós possamos seguir, Porque é ele que vai dizer, ele que vai ditar, na verdade, nosso ego, Ele vai ditar, na verdade, como que nós vamos tratar sobre isso, Sem um esquema mental, a gente não teria vida, Nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é o que determina a qualidade de vida que nós vamos ter. Esta é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Que é a primeira bondade, é a primeira verdade, para formar um espírito, porque Jesus, inclusive, também está ensinando como que se forma para nós estarmos aqui em terceira dimensão, como se forma seu corpo, como que, faz com que nós estamos aqui, por mais que isso aqui também esteja falando dessa consciência, dessa, dessa qualidade de vida, dessa força que nós temos, Então só vai ter através dessa formação que a gente tem, das vidas passadas. Além disso, nós carregamos em nosso esquema mental por onde a gente quer que vá, ou desencarnado ou encarnado. Não há por onde escapar. O dia e dia após dia, isto continuará a criar para nós, o tipo de existência que nós já experimentamos no passado. Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue sair do que a gente já fez no passado. Encarnação por encarnação, a gente continua fazendo as mesmas coisas por causa do nosso esquema mental. Nós precisamos conhecer as leis divinas para mudar o nosso esquema mental. Muitas pessoas passam por suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Porque aquilo que eu já falei para os irmãos, Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente coloca na nossa cabeça, tudo a gente cria, Se a gente pensa muito forte em alguma coisa, aquilo se torna realidade. Então, se você pensa que você é desafortunada, você vai acabar sendo desafortunada. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis ou pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, quando elas mesmas são completamente inocentes de qualquer provocação.
que é o contrário, né? É aquilo que você pensa e é aquilo que vai acontecer na sua vida. Ao contrário, os outros não têm culpa nenhuma do que a gente é. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. É o que você viveu, o que você fez, é o que diz, o que está incrustado no seu caráter e no seu ego. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças ou por suas graças, né? Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem de frente de forma honrada o que estão passando, o que estão vivendo e tentar melhorar. Mas geralmente essas pessoas, para ter isso, ou elas são as pessoas muito más, que são intuídas por espíritos trevosos, ou elas são pessoas muito boas e são intuídas por espíritos de bondade. Só que os espíritos trevosos vão ter uma reação negativa e os espíritos bondosos vão ter uma reação positiva, quer dizer, fazer o bem, fazer a coletividade do bem. E os espíritos trevosos vão geralmente fazer uma individualização do mal. E essa individualização vai tomar conta de você. E por conseguinte, se você tiver um cargo muito grande, que geralmente é o que eles gostam, essa individualização sua vai contaminar os outros. E sua individualização vai fazer com que os outros se individualizem. E essa individualização vai ser coletiva. E essa coletividade dessa individualização vai prejudicar todo mundo. Que é o que acontece nas polícias, com quem tem força, né? Nos ministérios públicos, nos donos de empresa, todo mundo, né? Então eles têm essa individualização negativa e começam a fazer mal para todo mundo. A oração sincera atrai o Pai Consciência Divina, que é o Espírito crístico neoplanetário, né? Para a nossa mente silenciosa e secretamente. Então ele vai atraindo a oração sincera, as coisas sinceras que você faz, as coisas de bem, que você não minta, né? Que você faça o troço certo. Você vai atrair o Cristo planetário, né? A força do Cristo planetário, que é um com Deus, para estar junto com nós, né? Secretamente ele vai chegando, devagarzinho ele vai chegando, e quando você vê, você está melhorando, né? Limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Então, todas aquelas coisas ruins que você tem, você acaba tirando de você e não querendo mais saber dessas coisas, por causa que a consciência criativa divina, que através do nosso Cristo planetário, que vem junto com nós, ele faz com que isso se torne, as coisas ruins se tornem desconfortáveis e você acaba tirando. Isto é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Uma coisa que, né, os seres humanos vão aprender, os seres de todas as galáxias, de todos os mundos, de todos os universos paralelos vão aprender um dia. Não tem como você mudar isso, né? Não tem como você fazer nada. Vai ser sempre assim. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao bem-estar nosso, né? Como um todo quanto o seu esquema mental. Então, os padrões emocionais também fazem parte desse esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com os seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Estes dois juntos criam o necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em nossas vidas, quer nós tenhamos a intenção ou não, pelo simples fato, né, da nossa consciência, né? Que nossas vidas, né, como que nós ensinamos o nosso ego. É muito mais difícil descobrir as suas atividades emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. Então, descobrir o que você tem bem no seu inconsciente é muito mais difícil do que o condicionamento mental que você tem. Então, tirar aquelas coisas que estão arraigadas, né, no corpo mental inferior, as coisas boas, principalmente as coisas ruins, né, tirar isso requer muito tempo, muito estudo e estudo no sentido de você saber o que é isso e saber quais são as leis divinas e você querer cumprir as leis divinas, na verdade, né? As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso.
Que geralmente as pessoas não pensam, né? Que elas são induzidas pelos planos trevosos nas partes negativas do que elas fazem, né? A inveja, o ódio, os ciúmes, né? Falar mal. São todas situações que vão contra as leis divinas, né? E vai tudo para o inferno, tudo para o umbral, né? Uma vez que esses esquemas são encobertos, momento a momento, pelas emoções decorrentes da rotina diária. E a rotina diária também foi criada pelo plano espiritual negativo. Nessa rotina diária, que nós somos enchidos das coisas, né? Então o dia, muita gente fala assim, meu dia tinha que ter 30 horas, não 24 horas, né? Dorme 3 horas, 2 horas por noite, quer fazer as coisas, ou dorme pouco, ou dorme 6 horas, né? Mas daí fica reclamando porque não tem tempo. Por causa que os espíritos trevosos, né, criaram tanta coisa para nos dividir, de fazer a nossa individualização, e criaram tanta coisa, jogos, TV aberta, internet, tanta coisa que eles criaram que nosso tempo fica curto para Deus. Aí você não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar, não tem tempo para fazer as coisas boas, ler a Bíblia, ler as coisas boas e acaba ficando na sua rotina diária. Essa rotina diária te consome. Quando você tá velho, você morreu, chegou do outro lado, você não fez o que se tinha que fazer, acordado com o mundo espiritual, e você começa a chorar, entrar em colapso. E nessa entrada em colapso que você entra, você pode virar um ovoide, né? Para disso, fala o ovoide, fala com as plataformas de oração. Pedro fala muito sobre ovoidização. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça a você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual nós estamos destinados. Como você realmente se sente em relação à vida? Como é que você se sente em relação à vida? Se você tiver uma consciência mais expandida, se você tiver uma consciência de vida com Deus, se você tiver uma consciência do que é certo e do que é errado, se você ler lá os 10 mandamentos, os 4 evangelhos, as 5 obras de Kardec, você já vai conseguir entender melhor a sua relação com a vida. Com o mundo espiritual negativo, com o mundo espiritual positivo e como que você vai ser depois que você sair desse corpo, quando você morrer. Então, para você responder essa pergunta, é muito mais profundo do que a gente pensa. Quero que você descreva, aqui diz, né, na carta que Jesus quer que a gente descreva, né, para nós mesmos, né, com uma calorosa, compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder essas perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Então, para você de novo responder essas perguntas, você tem que ter esse conhecimento, senão você não vai conseguir responder e você vai ser vazio. E quando você é vazio, que traz também essa individualização e você quer muitas vezes se matar, se viciar, entrar no mundo do vício, essas coisas, né? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tenha uma atitude negativa em relação à sua vida e a uma guerra contra si mesmo em nível profundo dentro de você. Daí nós temos em ego, caráter, o seu perfil mental, como que você faz. Então, e outras coisas, você em vidas passadas você fez muita coisa errada e você não quer se perdoar e não quer evoluir. Né? Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixar. Então você só vai conseguir mudar isso com as leituras, com o conhecimento. Né? A guerra interior o impede de atrair tudo que você poderia estar experienciando, né, com um padrão emocional positivo. Então, se você pensar em coisas boas, ler coisas boas e fazer coisas boas com atitudes sadias, né, você vai ter uma experiência positiva de tudo que você passar. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Quem são seus parentes? De onde você veio? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Há alguma hostilidade oculta que você
não quer admitir ou que você não sabia existir entre eles? Sabendo-se que nossos parentes, né, pelo mundo espiritual, são aquelas pessoas que a gente menos se dá, né, em outras encarnações, né, que a gente menos, que a gente mais brigou, né, porque através dos laços de família, que são muito fortes nessa terceira dimensão, a gente tende a melhorar a nossa relação com com as pessoas que nós odiamos e fizemos muita guerra no passado, nas outras encarnações, né? E através desses laços carnais, né, de parentesco, é que a gente tenta perdoar, né? Através de filhos, através de esposa, através de primos, pai e mãe. Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras pessoas, né? Outras raças de pessoas, né? As pessoas da Alemanha, dos outros países, as pessoas negras, as pessoas brancas, as pessoas caucasianas, as pessoas, os índios, né? Os chineses, né? Como é que a gente se sente? A gente tem que amar todos, né? Amar todos, amar a todos. Não pode ter de, a gente não pode ter, não gostar, a gente não pode não gostar de um, odiar outros, a gente tem que ter amor por todos, né? Então a gente tem que parar de ter individualização e ter um coletivo, amar a todos, né? Amar a todos, inconsciente, amar a todos, incondicionalmente, amar a todos. Anotar, né, todas as descobertas a respeito de você mesmo e guardar, né, em um lugar seguro. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor, ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação de outras pessoas. Você faz esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a sua felicidade individual. Se você decidir mudar a sua vida lendo as cartas diariamente, encorajo você a datar e guardar em lugar seguro a carta que ele escreveu. Aquela carta aqui, né? Releia depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação focadas inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação. Então foque no seu Criador. Esqueça os outros santos, esqueça as outras pessoas, né? Foque sempre em Deus, em Deus. Esqueça, por intermédio de um santo, foque sempre em Deus. Em Deus, gente. Esqueça os outros, né? Foque em Deus. As quais mudarão os seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Deixe na mão de Deus, né? Peça pelas coisas, pela solução correta. Não traga as coisas ruins, não fale ruim, não fale que as pessoas te maltratam, fizeram isso, fizeram aquilo, eu quero justiça sobre essa pessoa. Não, eu quero o amor dessa pessoa, eu quero que essa pessoa seja muito feliz. Né? Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente e concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição. Mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para sentir. Então a gente está tantas coisas pensando nas coisas materiais que acaba esquecendo de Deus, né? Agradeça pelo rápido restabelecimento e acredite nisso. Então tudo aquilo que você pensa se torna realidade. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai Consciência Amorosa do Cristo planetário e está sendo processada para a visível manifestação do devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, Jesus falando, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizar.
Porque como já tinha passado, Jesus já agradecia por tudo. Vamos agradecer, né, também. Antes de nós fazermos as coisas, já vamos agradecer. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal, ou como está terrivelmente a situação pessoal ou nacional. Se você pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a Ele continuar levantando condições negativas passadas? Então, uma vez você entregando, você esquece isso, né? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador estava engajado em fazer. Na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornaram condições negativas do passado. Então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina. Então faça as suas orações. Se você saiu da oração ainda pensando, ainda tendo na sua cabeça as coisas más, vendo isso, então volta a orar, volta a rezar. E você volte, né, a essas coisas erradas que você estava passando, essas provas, volte e entregue novamente. E pensa novamente, até isso sair da sua consciência. Nesse mesmo instante, retorne uma ou outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Então, tudo que você quer, que você precisa, peça. Peça ao Pai Consciência Criativa, ao Pai Consciência Divina, peça a Deus que tudo será feito. Mas você tem que crer. Há milhares de pessoas no nosso mundo hoje confiando conscientemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos que recebeu na sua vida. Abandone seus temores, eles não o beneficiarão, né, nem nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é o Cristo planetário, que é Deus também, que é a fonte do seu ser, concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção. Tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo este maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permita que sua forma de pensar estrague a oração criativa, a operação criativa divina em você. Então pense em coisas boas, não acredite, se alguém vai fazer mal para mim, alguém fez mal para mim, não acredite nisso. Pense que isso não vai chegar até você. Pense que Jesus, Deus, né, o Pai criativo, né, o Pai consciência divina, não vão nem permitir que isso aconteça. Os irmãos espirituais não vão conseguir. Creia nisso que não vai te afetar. Mas desde que você faça coisas boas, né? Não adianta você querer em coisas más que também vão se materializar. Mas essas coisas más materializadas serão materializadas pelo mundo trevoso e não pela luz. Lembre-se, acima de tudo, de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com o meu Pai Criador que trabalhava em mim e através de mim. Então, se você crê com fé que existe um Deus, que existe um Pai trabalhando através de você, através de nós, as coisas serão mudadas. Por isso nós temos que mudar a nossa vibração, nosso campo vibratório. Nós precisamos mudar. Se a gente mudar o nosso campo vibratório, começar a pensar na luz, começar a ver isso, começar a rezar e orar, e acreditando nessa oração, as coisas vão acontecer. Porque, mas as coisas muitas vezes demoram a acontecer, porque na verdade você é tão negativo que essa roda está girando uma força. Então você vai orando e rezando e pensando nas coisas positivas, essa roda ela tem que primeiro parar e depois começar a girar ao contrário para as coisas boas. Então por isso que muitas vezes demora para acontecer. Mas ela vai acontecer. Tenha fé e tenha força e tenha vontade. Perseverança. Que vai acontecer. É certeza que vai acontecer. Está nas cartas. Jesus falou.
Isso é lei divina, isso é consciência, isso está dentro do nosso ego, dentro do nosso caráter. Nós somos criação de Deus, nós somos, né, espíritos criados por Deus, então Deus está dentro de nós. Então por isso que essas coisas acontecem, porque Jesus falava, né, que vós sois deuses, nós somos deuses, nós vamos ser espíritos criadores futuramente, né? Vai demorar que cada um, né, conforme o seu pensamento, a sua forma de pensar, a sua forma de querer, a sua forma de agir, a sua forma de crença, como que você pensa, como que você ora, como que você reza, o que você acredita, o que você faz. Pode demorar um pouco para que isso aconteça, mas se você mudar, irmão, você vai ter bastante coisas boas, né, na sua vida. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Por isso que você tem essa consciência individual. Porque essa consciência individual é dada através do ego para nós, né? Quando sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa, que é o Cristo planetário. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita na sua vida, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades, dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem dentro de você e dentro do sistema da luz, né? Esta poderosa influência se estenderá por meio de sua mente e seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações, assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen ou em um laboratório. Então a eletricidade, Jesus está mostrando que a eletricidade que passa por nós consegue acender um bico de Bunsen, uma lâmpada, né? Também poderá, se você crê, essa benção, essa energia que vem do alto também contaminará tudo. Bom, assim como você pode contaminar as coisas com coisas ruins, você pode contaminar com coisas boas. Da mesma forma, suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Esta foi a intenção primeira da criação. Você está destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isto. Então Jesus mesmo, né, está dentro e ele está mostrando para nós através das suas cartas, né, como a gente pode fazer isso. Então, irmãos, acho que paro por aqui também, quase 30 minutos, né? Fica mais esse esboço dessa carta, né? Enquanto Jesus estava indo lá para Nazaré, foi pensando nessas coisas também. E tem os conselhos de Jesus que ele deu nessas cartas e o que ele estava pensando lá, né? Então paramos por aí, irmãos. Espero que os irmãos entendam, espero que os irmãos gostem. Qualquer dúvida, irmãos, baixem as cartas, leiam as cartas de Cristo. É muita bênção, muita coisa boa, tá bom? Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.